Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Imparável. Estamos crescendo cada dia mais, né? E vamos falar sobre plano de ação para uma vida mais saudável e equilibrada na aula de hoje. E ela vai ser comandada pela Patrícia Silva, ela que é professora, né, pedagoga, especialista em educação humanizada, né? É isso mesmo, né, Paty? Humanizada, Educação né? Vou deixar para integral. você se apresentar melhor depois, mas a Paty é uma das pessoas que está comigo desde o início da mentoria Imparável. A gente já está caminhando junto há um bom tempo, né? E ela tem propriedade para poder estar falando com vocês sobre esse assunto. Tenho certeza que a aula vai ser incrível. Estou aqui na expectativa para poder aprender bastante aí com essa aula de hoje. Quero passar já a palavra para a Patrícia e ela que vai comandar aí com vocês. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo certinho? Boa noite. Boa noite, boa noite. Bora Boa aprender. noite, Paty. Tudo bem, então. Ô, Maria, você tá por aí, Maria? A Esther, Cristiano. Então, gente, vamos falar sobre o plano de ação para uma vida mais saudável, né? E equilibrada. Então, eu quero começar apresentando aqui para vocês este plano de ação. Vamos lá. Então, nesse plano de ação, gente, o nosso objetivo aqui é melhorar a saúde, controlar o peso, fortalecer os músculos, os ossos, melhorar o sono, né? Melhorar a nossa aprendizagem, reduzir sintomas depressivos, melhorar a força, o equilíbrio, a flexibilidade, melhorar o humor e a disposição. Interagir mais com as outras pessoas e com o ambiente. Promover a socialização e a convivência. Todo esse combo aí, né, que eu estou trazendo para vocês, faz parte da minha vida, faz parte do meu processo. Então, melhorar a saúde foi por onde eu comecei. Controlar o peso, né? Eu pesava 66 quilos, hoje estou com 58, 56. Porém, foi bem difícil isso. Foi bem na época da pandemia, sabe? E melhorar o sono. Eu não conseguia dormir, não tinha muito problema com insônia, tinha muitos problemas. E foi com esse processo, com esse plano de ação que eu consegui melhorar é, o meu sono também. A aprendizagem, sou professora, né? E como professora, você tem que estar estudando sempre para poder estar respondendo às demandas, né? As lacunas dos nossos alunos. Então, melhorou muito a minha aprendizagem, a forma com que, Paty, oi, não, pode ir falando, não está apresentando. Quando você quiser que apresente, eu apresento por aqui, tá? tá. Uhum. A forma com que eu tenho abordado com as crianças, né? A forma com que eu tenho tratado com eles, e isso me ajuda muito, me ajuda a desenvolver a minha socialização com eles, trago eles para próximo. Eu tenho que estar bem para poder tratá-los bem, porque o estresse faz com que a gente tenha comportamentos que não são muito agradáveis. Então, isso nos ajuda a estar bem com as pessoas, com o ambiente, né? E nós somos fruto do nosso ambiente, então, daqueles que nos rodeiam, o nosso ambiente, então a gente precisa tá bem. E então esse é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Eita, Deixa eu passar ali uma coisinha aqui. E a gente começa com a autoavaliação, tá? Começamos com uma autoavaliação. Sobre os seus hábitos. A aula passada da nossa mentoria, o Nil falou muito sobre hábitos, né? Mudança de hábitos, nós sermos constantes, identificarmos as áreas que precisamos melhorar, que precisamos estar bem.
E aqui a gente vai refletir, primeiramente, sobre a nossa alimentação. Como que é essa nossa alimentação? Como que é a atividade física, o sono, né? Esse plano de ação vai envolver tudo isso. Uma consulta médica, né? Uma busca por uma consulta médica também pode nos ajudar. E definição de metas, metas simples. Nós temos que definir essa meta. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. A aula passada a Nil também falou sobre isso, sobre como definir essas metas, né? Pequenas mudanças que você pode implementar imediatamente, no curto prazo. Quais são essas pequenas mudanças? Como beber água, adicionar uma fruta, uma dieta, né? Uma caminhada, curto prazo, vamos começar com uma caminhada, então, uns 15 minutos. Médio prazo, exige um pouco mais de tempo e planejamento, né? Como iniciar uma atividade física regular. Vou começar indo na academia. Eu vi algumas falando que está começando na academia, né? Acho que foi a Maria, se não me engano, que começou na academia. O Nil corre. Então, esse planejamento precisa ser pensado, já é médio prazo, já exige um pouquinho mais, né? Melhora a qualidade de vida do sono, reduzir o açúcar, vai tirando aos poucos o açúcar. E uma definição de meta de longo prazo, como seria? Objetivos maiores, que exigem consistência, disciplina, como manter um peso saudável, como controlar doenças crônicas. Nós conseguimos entender um pouquinho mais sobre isso é, com a Esther, que nos ajuda aí, ou adotar um estilo de vida mais ativo. Essas metas simples nós precisamos ter, né? E precisamos entender essas metas para poder desenvolver. E esse nosso plano de ação prático. Como que eu começo isso? Eu vou começar com uma alimentação. Então, inclua frutas e verduras nas refeições, reduza o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, substitua por fibras, aveia, psyllium, chia, granola. As fibras, eu quero até deixar para vocês depois, lá no grupo, uma receitinha que eu costumo fazer e que deu muito certo para mim. E eu vou deixar lá no grupo daí para vocês. Beba água regularmente ao longo do dia. E como que eu faço para beber água? Tem uma dica aqui, ó. A quantidade de água que se bebe deve ser por dia, ser calculada multiplicando o peso corporal por 35 ml. Como que eu faço isso? Ah, eu peso 65. Então, eu faço vezes 35 milésimos, tá? Então, coloco lá na calculadora 0,035 e aí vai me dar quanto eu devo beber água por dia. 2 litros e 27. Então, essas são dicas, é um plano simples, tá? Mas que são dicas importantes para nós. Procurar um profissional da área de nutrição para o plano alimentar. Você já está no slide, Paty? Aham. Só para eu localizar aqui, porque eu estou na autoavaliação ainda. Você falou definição de metas. Definição de metas e o plano de ação. Por que Tá, que não está ach- passando será? achei aqui, achei. Aqui. É só Então, para ir acompanhando aqui. Aí quando for passar, você me avisa, que daí eu já passo. você que está passando, então. Isso. Beleza. Então, beber água, né? Fazer essa conta ali para te ajudar a definir quanto você deve tomar de água. A gente também, esses dias teve uma aula onde o Nil explicou que beber muita água também é prejudicial, né? E procure um profissional da área de nutrição para um plano alimentar personalizado. Algo que pode te ajudar a personalizar ali a tua alimentação. Eu tenho feito as minhas marmitas, né? Peso, peso a comida para que não passe do limite, né? E que possa me ajudar ali para saciar a fome e me dar um condicionamento físico melhor, tá?
Atividade física, comece com pequenas caminhadas diárias, 15 minutos, para quem está começando, e uma boa academia, um lugar agradável, onde você se sinta bem e tranquilo, tá? Pode passar, Nil. E encontrar uma atividade física que você goste, né? Uma dança, uma natação, um pilates. Hoje o pilates está bem em moda, né? Mas é algo que nos faz bem e muito bem, porque o alongamento faz parte aí do dos nossos músculos, precisamos alongar, precisamos nos esticar, a nossa postura precisa mudar, né? Precisamos ter uma postura melhor. E o sono, gente. Criar uma rotina de sono regular, com horários definidos para dormir e acordar. Estabelecer um ambiente propício para o sono, né? Um lugar mais escuro, mais tranquilo, silencioso, fresco. E evitar telas antes de dormir. Isso é algo que a gente sempre fala nas aulas, né? De evitar a tela, o celular, o computador, um tempo, algumas horas antes de dormir. A nossa saúde mental também faz parte desse plano. Pratique técnicas de relaxamento, como meditação ou respiração profunda. Reserve tempo para atividades que te tragam prazer e relaxamento, tá? Respira, fica tranquilo, né? Busca aí, se você for mais espiritual, uma meditação, um momento seu, um momento tranquilo, né? Caso necessário, procure ajuda profissional, né? Que nós temos a colega aqui, a nossa amiga Esther, que pode nos ajudar aí. E vamos buscar estar bem, porque a gente precisa, né? Necessita disso, faz parte da nossa vida. E precisamos de monitoramento e ajustes. Ah, mas não gostei da academia, não está legal na academia. Procure outra coisa onde você se sinta bem. Procure caminhar, procure correr, se for o caso, mas procure fazer algo em que te dê prazer e que você possa celebrar, tá? Pode passar, Nil. Esse monitoramento vem com um acompanhamento, tá? Esse acompanhamento precisa que você mantenha um registro de seus hábitos e progresso. Ah, como que eu vou registrar? Seja um aplicativo, né? Lá no celular tem o aplicativo do sono, tem o aplicativo da corrida, da caminhada, né? Faça uma agenda. Coloca lá os dias que você vai fazer. Ah, segunda-feira eu caminhei. Na terça eu vou fazer algo que me dê prazer. Vou ler um livro, vou fazer uma meditação, vou buscar fazer algo que me deixe em paz, sabe? Então, aí você anota na sua agenda lá ou no seu caderninho. Aí, quando você vê esses micros resultados, esses pequenos resultados, quando você chegar no final da semana, você vai ver, olha, eu realmente fiz, eu realmente consegui. Aí você vai celebrar esse dia, tá? E uma avaliação. Chegou no final de semana, revisa lá as suas metas e o seu plano de ação. Ah, deu certo, deu. Então eu continuo. Não deu certo, vou ver o que eu posso mudar para que dê certo. O que eu posso ajustar aqui? Ah, na segunda eu fiz a caminhada. Na terça posso caminhar também? Posso. Como que eu tô? Será que eu tô bem para ir caminhar? Como? Ah, mas eu tenho que ter constância, eu tenho que ter disciplina. Então eu vou. Então eu vou. Não é verdade que a gente pensa assim? Ai, mas hoje tá frio, mas hoje, não tá legal. Não, eu vou, tá frio, tá gostoso. Eu vou suar menos, eu vou produzir mais quando tá frio. A gente acha que não, né? Mas sim, o calor nos deixa mais dorminhocos, né? A gente fica mais preguiçoso no calor. E no frio a gente consegue produzir mais. Então, procura revisar suas metas e os seus planos de ação. Procura lá ver. Ah, tá dando certo a minha alimentação? Tá. O que eu posso melhorar na alimentação?
Você foi no médico? Foi no médico. O médico pediu lá as vitaminas. Tá tomando as vitaminas? Gente, uma coisa que é bem interessante é que a gente fala, mas às vezes a gente não consegue fazer. A gente procura, né, fazer, mas às vezes dá uma desviadinha. A gente precisa ser constante, ter disciplina, senão amanhã ou depois não deu resultado, eu me frustro, eu desanimo, como aconteceu várias vezes comigo. Não dava resultado, eu me frustrava, e aí? Voltava tudo de novo, eu tinha que começar tudo de novo. Então, revisar as metas, revisar o teu plano regularmente, faz ajustes, conforme necessário, conforme você vê que você está conseguindo fazer, exige, tá vendo que dá certo, exige um pouquinho mais. Ah, tá exigindo demais? Diminui um pouquinho, tá? Vai fazendo esses ajustes. Flexibilidade. Seja flexível e adapte seu plano, né, às suas necessidades e circunstâncias. Lembrando que a consistência é mais importante do que a perfeição. Ah, não consigo fazer, não. Consegue, vamos lá. Vamos persistir, vamos insistir, né? Hoje está frio, hoje está difícil, vamos lá, tá? Ah, e procura fazer com alguém, procura uma amiga para fazer junto com você, tá? Procura fazer com uma outra pessoa, ou troca ideias com uma outra pessoa, não precisa fazer junto, troca ideias com uma outra pessoa. Ah, eu estou fazendo tal coisa, eu tô indo na academia, procura alguém da academia, um instrutor na academia que possa te ajudar. Essa socialização, essa interação ajuda bastante, tá? Nesse teu plano de ação. Vamos lá, passa lá para mim, Nil. Paty, deixa eu fazer só uma observação, Pode principalmente fazer. que mora aqui na região de Curitiba, né? É uma coisa que você falou das deficiências ali de vitamina e tudo mais, a gente tem que estar atento, né, com esse check-up, sempre estar verificando o que pode estar acontecendo, porque muitas coisas, às vezes, é falta de motivação. Sim. Agora, tem coisas que, às vezes, é falta de vitamina mesmo, o corpo não consegue reagir, né? Por exemplo, a procrastinação. Uma das coisas que mais gera procrastinação, hoje já tem estudos científicos sobre isso, é o consumo excessivo de açúcar. Então, às Uhum. vezes a pessoa fala assim, ah, mas tá difícil, não consigo, estou procrastinando. Não, mas espera aí, se de repente eu mudar o meu hábito alimentar, se eu diminuir o consumo de açúcar, eu posso ser mais produtivo. Nós aqui da região de Curitiba, nós temos bastante deficiência da vitamina D, por Uhum. causa da ausência do sol, né? Cerca de 166 dias do ano, o sol não aparece aqui. Então, sempre que você vai no médico, geralmente ele pede, né, para um exame para ver como estão as vitaminas. E, geralmente a gente tem deficiência da vitamina D e da B12, né, que vem junto aí nesse pacote. Então, aí a gente tem que repor de alguma forma para o E as nosso. mulheres, e as mulheres, a ferritina, por causa do ciclo menstrual. Qual que é? A ferritina, o Ferritina. ferro. Uhum. Olha aí, viu? Essa eu não sabia. Eu teve uma época que eu fiquei, eu não, nossa, eu não tinha ânimo para nada. Aí eu fui ao médico, fiz todos os exames, a ferritina estava 13 e ela tem que estar 60. Meu Ó, Deus. Ela falou: não, vamos ver o que está acontecendo e tal. Aí foi quando eu coloquei o DIU. E aí encerrou-se o ciclo, né? E eu consegui me recuperar, porque foi bem difícil. Eu engordei bastante, tava, nossa, eu tava bem debilitada, assim. Não tinha ânimo, muito cansaço que nós. E aí foi onde me ajudou. interessante. Quer comentar mais alguma coisa? Eu não, alguém quer? Alguma coisa? Eu queria deixar um ponto hoje. Eu estava justo vendo sobre procrastinação, cara, muito interessante. Que aí eu esqueci o nome dele agora, não vou lembrar, um carequinha que é um cara que é um máquina, eu acho que é Karnal. Só lembro do Karnal, vocês vão conhecer provavelmente. É o Leandro E aí ele Carnal. falou sobre isso. E aí ele falou sobre a questão da procrastinação, que eu quis ver, né, por causa que a gente estava falando, falei até com o Nil internamente aí sobre algumas coisas. Tem gente que vai deixando as coisas rolar e tal. Você tá fazendo compromisso com elas, elas vai e deixam para depois e no final acabam esquecendo daquilo. Aí o Leandro Carnal pegou e falou uma coisa sobre a questão de procrastinação,
e sobre que existe um estado crítico de procrastinação. Eu nem entendia isso. Mas é aquelas pessoas que ela é tão viciada naquela adrenalina de deixar por último as coisas, de pegar o boleto dela e ela deixar, pô, vou pagar meu cartão de crédito no último dia. Pô, vou fazer uma tarefa e a tarefa é entregar no último dia, ela arregaça a manga lá para poder entregar o trabalho dela. E eu nem sabia que isso existia. Então a gente tem que ter bastante cuidado para que a gente não possa estar viciado realmente nessa adrenalina e deixar as coisas por último. Então achei muito interessante e justo é só para poder pontuar aí algo que vocês estão falando que é super relevante. Legal. Então, lembrar, né, sempre que a chave para um plano de saúde eficaz é a consciência e a adaptação às suas necessidades individuais. Paty, Oi? só lembrar um ponto também que quando você deixa de fazer aquilo que você está acostumado a fazer, habituado a fazer, que você já está naquela rotina de levantar, tomar seu banho para academia. Quando você de fazer isso 3 dias, aí para você voltar no quarto dia, realmente você tem que brigar muito consigo Uhum. mesmo. Por isso que tem que ser prazeroso. Por isso que tem que ser gostoso. Por isso que tem que ter alguém, sabe? É Porque que só tem um é detalhe, difícil né, pai? para voltar. Oi? Tem um detalhe interessante, né? É que quando você está acrescentando alguns hábitos, você está mudando alguns hábitos, no começo vai ser difícil. No começo vai ser um Uhum. pouco complicado, vai ser um pouco desconfortável, às vezes não vai ser gostoso, às vezes Não. você não vai ter sempre uma pessoa do seu lado para poder te incentivar, te ajudar e tal, mas você vai ter que passar a fase ali dos 21 dias, né? A fase dos 45, 60, enfim, seja como for, que você se adapta com os hábitos, tem um período que vai ser desconfortável, porque você não estava acostumado a fazer. O teu cérebro não quer fazer, ele vai fazer Não. de tudo para economizar energia e te proteger, porque aquilo está sendo uma ameaça. Mas quando se tornou um hábito, quando você continua fazendo, repetindo, repetindo, daqui a pouco ele vai fazer de forma automática, né? Uhum. Vai fazer de forma automática. E outra coisa, a alimentação ajuda muito. E você se conhecer, saber qual é o horário que é melhor para você. Eu tive uma experiência agora de uns 7 meses para cá, que eu comecei a ir de manhã cedo para academia. Meu Deus, o meu dia rendia. Eu vi assim que eu conseguia fazer várias coisas, na escola principalmente, e quando chegava em casa, dava aquele gás e continuava fazendo as atividades que precisava para o outro dia, e daí dava certinho. O meu sistema é certinho. 9h30, 8h30 me dá sono. 9h30, não posso passar das 10. Se eu passar das 10, o outro dia não rende. Aí, tipo, umas 9h30, assim, já era hora de me organizar para dormir. E o dia que tem, que eu vou na igreja, que eu tô dançando, que tem culto, nossa, eu sofro, porque daí vai até umas 10 e pouco, até eu chegar em casa e me organizar, o outro dia daí para mim fica difícil. E Que a Aline levantou a mão, hein? pode falar. Então, Patrícia, você falou sobre horário, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas cada um realmente tem um horário diferente. Então, às vezes, a gente entra nesse padrão para dizer o pessoal do que para dizer o Nil acorda realmente às 5 horas, né? Já tá quase voltando praticamente da corrida. E eu não consigo. Eu já tentei, o meu horário é à noite. O meu horário eu estou disposta à noite, quero fazer as coisas à noite. E é um horário biológico, tá? Isso não é porque a pessoa, eu sou preguiçosa de manhã, não. É o horário do pessoal da tarde. Tem um horário vespertino. Tem gente que desperta para dizer 8 horas eu não tô com sono, 10 horas eu não tô com sono. Entendeu? Né? Tem gente aqui na sala que me conhece, sabe que se deixar eu durmo só 3 horas da manhã e tô super desperta, dá pra fazer tudo. Eu acordo cedo, acordo, mas se você falar assim, ó, eu até malho de manhã, mas não é a minha opção, entendeu? Tipo de ir, né? Para dizer, eu gosto de fazer as coisas mais no período de depois das 10 da manhã até 3 horas da manhã, se você falar vai correr, eu tô correndo. Agora, durante a manhãzinha, é só assim, eu só tomo café depois das 8. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a comparação, porque às vezes você quer fazer algo que não vai caber no seu horário biológico, no que você tem. Aí você se torna uma pessoa que também se frustra, porque você fala, poxa, se o Nil consegue correr de manhã, por que que eu não consigo?
Aí você não vai em horário nenhum, entendeu? Uhum, Então, exatamente. não é não fazer porque não consegue fazer igual, mas fazer e ter uma disciplina no seu tempo, entendeu? No seu tempo, no seu Por momento. isso, por isso que eu digo que a gente tem que se conhecer. A gente precisa se conhecer, saber aquilo que é prazeroso para gente. Senão se torna pesado, difícil, você vai só porque você quer cumprir e você acaba se frustrando. Parece que os outros conseguem e a gente não, né? Bem Exatamente. interessante o que a Aline falou, porque a gente tem que entender qual que é o melhor horário de Uhum. funcionamento da gente. Às vezes, pode até ser que a gente está fazendo de forma errada e não está sendo produtivo por causa disso. O Douglas levantou a mão. Ah, só dúvida, né? Que nem, por exemplo, vocês aí já são pessoas experientes, estou falando que são velhas, não, tá? Longe disso. Eu justo estava comentando com a Elizabeth aqui agora, que nem, por exemplo, se deixar ela dorme 8 horas da noite, tá tudo tranquilo. Eu não consigo dormir antes da 1 e já levanto 7h30, que é a hora que a gente estava discutindo aqui agora. Isso vai muito da questão da idade, vai da questão da rotina da pessoa, ou como é? Porque igual, eu sou mais ou menos assim, tipo, igual a Aline, entendeu? Acho que vai muito pelo o perfil da pessoa também, né? É o perfil da pessoa, né? Tem gente que, a Aline, por exemplo, eu, você, somos pessoas que não precisamos de muito tempo para dormir, entendeu? Para descansar. Tipo, 3, 4, 5 horas de sono, 6 horas de sono ali já é o suficiente para poder estar nativa de novo. E aí você vai tocar o dia inteiro, às vezes, ou às vezes você vai parar ali meio-dia, descansar um pouquinho e já tá, retorna, né? Mas tem pessoas que precisam de 8 horas para dormir, completas. Tem pessoas que precisam até mais. É organismo, né? Cada pessoa Mas funciona. isso é bem tranquilo, não preciso ficar preocupado com Não, relação a isso, não, né? Não. não. Não, são perfis diferentes. Não, o teu caso, acho que aí é praticamente o mesmo aqui. A minha esposa, ela precisa de mais tempo para dormir. Eu não, eu preciso de poucas horas. Se eu dormir 15 Hum. minutos, eu já acordo, tô desperto e vou embora. Na verdade, as mulheres precisam dormir mais do que os homens, tá, gente? Isso é científico, Verdade. isso é Uhum. assim. Verdade, eu sempre falo isso pro Douglas. A mulher tem que dormir mais, que a mulher gasta mais energia, tá? O homem, né, não faz nada, tô brincando. É por causa da fala, né? Não Não, deixe eu tava falar. até A gente preocupado com fala mais relação de a isso, 10 mil realmente. palavras Por isso por que eu dia. perguntei. Deixa eu só colocar o comentário aqui do João, né? O João falou que muitas vezes a procrastinação também vem por causa do perfeccionismo, né? A gente falou um pouquinho da procrastinação lá. Como não está do jeito que eu quero, aí eu vou adiando, né? É uma das questões também ali da procrastinação. Mas vamos lá, né, Paty? Vamos lá. Eu fiquei E aí? Volta? aqui no Lembre-se aqui. Então, comece com pequenas mudanças e celebre cada processo, né? Ao longo do caminho. Então, como nós vimos aí, pode passar, Nil. São pequenas coisas que a gente vai fazendo, pequenas, é, pequenos movimentos que a gente vai fazendo que vai contribuindo para a nossa melhoria e a gente vai vendo resultado, a gente vai vendo que vai conseguindo produzir mais e fica tudo certo. Essa daí é a Patrícia, né, de hoje. E a Patrícia de 25 anos atrás, passa aí para mim, era essa daí, gente. Ai, Deus, era essa daí. Aí eu estava com 25 anos, tinha acabado de tirar minha carteira de motorista, frustrada, mal amada, desanimada. Mas graças a Deus, Jesus aí fez uma obra na minha vida, né? A questão espiritual também, gente, muito importante. Faz parte de tudo, pois somos corpo, alma e espírito, né? Aí, Uau! esse plano, esse plano aí dá certo. Vocês estão vendo que dá certo, né? Tá vendo aí, ó. E olha que interessante, né? A Patrícia, 25 anos atrás, parecia 25 anos mais velha do É que o a Patrícia de hoje. contrário. É, Eu peguei um pouco dessa fase aqui, quando a Tem gente... alguma coisa errada aí, Nil. Ela tem Benjamin Blunt, tá ficando Não, mais não, nova. não, Não, não não, tem, não, não, não não, tem não. nada de errado, sabe por quê?
porque depois dessa fase aqui, ó, ela começou a se tornar imparável, né? Então aí por isso que eu Que estou falando isso, hoje com Paty. vocês. Parabéns, Essa cara. transformação Meu veio, né, Deus. através da questão espiritual, mas também dessa busca do autoconhecimento. Ela viu que ela precisava mudar. Aqui, se vocês notarem, né, eu vou falar porque eu tenho até a liberdade com a Patrícia, a gente já falou sobre isso. Ela, inclusive, na palestra usa essa questão. Se vocês olharem aqui, ó, embaixo do pescoço da Patrícia aqui, ó, vocês conseguem ver? Tem uma papada aqui. Vocês Tem. conseguem enxergar aqui? Exato. Então, aqui era uma fase que ela estava engolindo muito sapo, engolindo muito choro, sabe? Era realmente o que acontecia aqui. Então, ó, olha o reflexo no corpo aqui, ó. O que que acontece? Destravou, né? Travou mesmo. Então, realmente, é, a gente precisa adotar alguns hábitos, né? Para poder ter os resultados que a gente deseja, né? E acho que essa comparação aqui, acho que ela fica incrível, justamente para decidir o que que a gente está querendo, o que que a gente está buscando, para onde a gente está querendo ir. É. Top. E celebrar, gente. Agradecer, agradecer sempre. Celebrar a vida, porque Deus é muito bom com a gente. Vamos para as perguntas? E o que você falou é certo, viu, Nil? Toda doença que dá na garganta, pescoço, tireoide, trazer aquele bócio, né? Eu tava criando aquele bócio aqui inchado, assim. Fui estudar sobre doenças psicossomáticas e era engolir sapo, não falar o que pensa, ficar calada na hora que precisa falar. Então, assim, e por mais, ó, pra você ver, eu sou uma pessoa super falante, gente. Mas às vezes a gente fala o que não é para. A gente fala, mas não fala o que quer falar, né? Então você fala para agradar, você fala. Então, assim, a Geni está aqui como convidada, ela sabe exatamente com isso, que ela trabalha com essa parte, mas assim, essa parte realmente, eu cheguei a pesar 133 quilos, ô Patrícia. Também estou nesse processo de autoconhecimento, e é isso que vem fazendo eu me tornar melhor no corpo, me tornar melhor na mente. Mas eu tinha exatamente aquela papada ali também, assim, a gente que parece que tá andando assim, né? Uhum. E Aham. assim, não tinha nem pescoço, tinha nada, sabe? E todas as vezes que eu olho e falo assim, opa, não quero chegar mais daquele jeito, né? Não tem como. Quando a mente expande, quando o corpo entende, a gente quer só ir melhorando mesmo. Uhum. E aí acontece essa mágica, né? Que a gente se torna mais nova do que quando era mais nova. É verdade. Interessante, né? Não foi feito nenhum tipo de cirurgia, né? Não. Para poder remover aquilo ali. Simplesmente foram Dança as de emoções que foram mentalidade, resolvidas, né? Os mudança de problemas emocionais. mentalidade, né? Oi? Mudança de mentalidade, né? E, Metanoia. e pode ver, ó, é um processo, né? Esse processo, né, Patrícia? Você pode até corrigir aí, mas é mais ou menos aí uns 4 anos, né, que a gente está andando junto, que é mais ou menos quando começou essa virada, né? 5 anos, 5 anos já. 5 anos. Então, é um processo, gente. Não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra, é uma construção, é uma caminhada. Claro que para algumas pessoas, às vezes, é um pouco mais rápido, depende da intensidade, né, como você faz. Mas hoje, né, para você olhar para a Patrícia né, nessa imagem que ela está hoje, é a imagem que ela estava antes, o que ela já construiu hoje, a maturidade, né, todas as coisas assim, a gente conversa sempre nas nossas mentorias, a gente sempre lembra desse processo, né? De como hoje está mais forte, de como os problemas vêm de frente hoje, bate de frente ali, aí você fala assim, não, peraí, esse aqui eu já passei por coisas piores do que isso, então esses hábitos que eu criei, tudo aquilo que eu fui desenvolvendo, me transformaram numa pessoa mais forte e hoje eu consigo resolver essa questão, né? Então é um processo, mas vamos lá, deixa para vocês falarem, Ô, Nil, pode falar. eu quero parabenizar aí, Pati. Pati, ó, nossa, me veio um gatilho assim muito forte. Me desculpa eu perguntar, mas eu preciso, para eu falar algo aqui para vocês, preciso saber quantos anos você tem. 51. Uau! Parabéns, tá? Com essa carinha de 29, sério. 51. Parabéns. Ó, deixa eu dar um relato. A importância do plano de ação prático que você falou. Se eu tivesse, antes dos 45, tivesse tido esse plano de ação prático, antes de chegar nos 45, hoje eu estou com 54, ok? Se eu tivesse tido esse plano de ação prático que você falou,
eu não teria sofrido tanto quando eu cheguei aos 45, onde eu entrei no climatério, na fase de antes de entrar na menopausa. Fiquei 1 ano. Gente, eu sofri tanto. Olha, isso me impactou, essa mentoria hoje, porque se eu tivesse me cuidado antes do 45, tido esse plano, como eu falei, eu tinha eu pesei quase 80 quilos antes do 45. Porém, eu tive que me virar nos 30, mudar minha mentalidade, ter regra, mudar tudo, gente, porque teve um dia que eu cheguei no médico, e a minha pressão é alta, e ele falou assim, Esther, se você tivesse demorado 2 horas, você tinha tido um AVC fulminante. Ou eu ia morrer com a torta. Por quê? Eu estava, junto com isso, passei por muito nível de estresse, tudo isso agregou, juntou, virou, e eu não tinha equilíbrio alimentação, não fazia exercício, era uma oncinha na carne, era carne, pizza, final de semana, refrigerante, muito açúcar, era desregrada dos 45 para trás. Gente, a consequência, quando eu cheguei, porque é fato provado que ou a mulher entra na menopausa precoce, ou a partir de 45, ok, para mim foi certo. Entrei nos 45, climatério, eu tive, na época, contribuiu nervo ciático, inflamações nas articulações, pressão alta direto, nível de estresse, irritabilidade, calafrio, tudo que poderia ter evitado até antes dos 45. Não fazia exercício, era desregrado, eu fumava e vários outros bebia. De sexta, sábado e domingo, fumava. Vai vendo. E isso tudo, gente, a consequência veio. Com 45 anos, mas pesou. Então, se eu tivesse tido esse plano de ação Mas antes é dos... exatamente essa a nossa ideia, né, Esther? É de trazer esse conhecimento que a gente está tendo para Uau! ser compartilhado, né? Para fortalecer, para que as pessoas não precisem chegar nesse ponto, né? E esperar tudo acontecer. Não, com a informação a gente já pode começar a colocar em prática. É o que eu falo. A questão da gente alinhar as três esferas, corpo, alma e espírito, tem que estar alinhado. Não adianta você cuidar só da parte espiritual e esquecer da parte física. Não adianta você deixar a parte das emoções de lado. Não tem como. Quando você cuida muito de uma e esquece da outra, vai pesar lá. Você não vai conseguir ter conexão, por exemplo, com Deus, sendo que você emocionalmente não está bem. Está passando, tem algumas coisas para resolver, não consegue perdoar, não consegue ter um relacionamento com as pessoas, às vezes até mesmo da sua casa. Então tem que estar alinhado. A parte física, como a Patrícia trouxe ali alguns pontos, é muito interessante, e aí não é só a questão da atividade física. Ela colocou muito bem ali a questão da própria alimentação, até da ingestão de água, que não pode ser nem em excesso e nem pode estar faltando. Porque se for em excesso, vai te prejudicar também. Aí, tem gente que fala assim, eu tomo bastante água durante o dia. Mas espera aí, não é bastante água durante o dia. Eu tenho que tomar o que o meu corpo necessita. Ponto. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. Né? Tem uma brincadeira que eu faço nos eventos, né? Você não sabe nem beber água direito e quer se dar bem na vida, sendo que o nosso corpo é 70% de água, é vital, né? A gente não consegue, não pode ficar sem água por muito tempo. E a gente nem isso a gente não busca de informação muitas vezes. Alimentação, nós comemos muito errado. Hoje está muito mais fácil, né? É muito processado, é muita coisa rápida. Eu sei, é difícil. A gente quer tudo aquilo que é prático, que é rápido. A gente acaba. A gente brinca ali com a Aline, né? Às vezes a gente pega uns alimentos ali, e começa a ver a composição, e aí tem lá alguma coisa que é de leite, né? O iogurte, alguma coisa que você acha que é iogurte lá, você vai ver, contém leite, né? Contém alguma coisa. Não é, tudo artificial. Até esses dias, uma aveia que a gente pegou, a gente foi descobrir que não era aveia. Falei, peraí, tá tudo errado, né? A gente tem que olhar mais por esse lado, o que que a gente está consumindo, porque isso vai refletir lá no futuro, né? E aí pode acabar
atrapalhando o nosso desempenho, né? Daí você fala assim, ah, mas não consigo isso, não consigo aquilo. Às vezes a gente coloca tudo a culpa na parte espiritual, né? Começa a demonizar tudo, ou às vezes a gente acha que tudo é bloqueio também. E também tem esse extremo, né? Daí a gente quer achar bloqueio, quer achar um monte de coisa, e às vezes eu quero ver lá, a Geni trabalha com a parte da constelação, né? Algumas coisas têm muito a ver com a parte da constelação, mas tem coisa que você vai buscar, não tem nada a ver, às vezes é questão física. E aí eu vou ter que tratar no físico, não nessa parte. Se for nisso, eu vou ter que ir lá e resolver. Fala, Elizabeth. Patrícia, como que eu sei o quanto de álcool eu tenho que tomar? Você vai fazer o teu peso Por favor. vezes Pode colocar 0,35, já 0,35. dá. Pode repetir, por favor? Você vai colocar o teu peso vezes 0,35. 23. Entre 0,35, que é o mínimo, e 0,50, que é o máximo de água que você Uhum. pode tomar. Você quer saber o máximo de água que você pode tomar, coloca 0,50. Baixou, tá dando. Entendeu? Então tá bom, obrigado. Não, aqui chegou qual é o resultado? Ah, você fez o cálculo, não? Não. 58 vezes 0,50. Isso, você Mas pode tá colocar tentando fazer. 0,35, 0,40, 0,50. Tudo isso está dentro do que você pode. O 0,50 é o máximo. E o 0,35 é o mínimo de água que você tem que tomar. Isso. Paty, eu gostaria de saber qual, igual você falou aí pela manhã, ou a Aline falou que vai muito de cada um, do conforto, né? Sim. Porém, tem uma percepção que um horário que seria melhor realmente de manhã ou à tarde para o corpo, alma e espírito, no caso, se à tarde, porque isso era uma dúvida minha que ainda surge. Se Uhum. realmente de manhã eu vou produzir mais, ou é de cada um, ou à noite, por exemplo, à tarde eu vou dormir melhor, de repente, até por causa da minha idade. O que você acha para mim? Olha, por causa da sua idade, eu acredito, no meu caso, foi bom de manhã, né? O quê? A tua rotina te dá essa liberdade de ir de manhã? Sim, eu sou bem resolvida para me adaptar, se for. Porém, a minha questão é de será que à noite eu dormiria melhor, amanhecia melhor, até por causa do meu trabalho, que é saúde mental? Eu Paty, fico pensando Olha, que eu se vou você fizer um experimento, fazer, é né? como que você se adapta, como que você sai. deixa eu responder ela como profissional na área de educação física. Isso. Uau! Como profissional de educação física, eu recomendo que você faça na parte da manhã. Uau! Por que não à noite? Porque pode atrapalhar o teu ciclo do sono. Por mais que talvez você possa ser noturno e tudo Vai mais, acelerar, né? mas o nível de substância que precisa para o sono, ele pode diminuir. Então, pode prejudicar lá na frente o nível de cortisol e tudo mais. Então, por Faz isso que eu sentido. aconselho. Entendi, Nil, porque o Atividade Douglas não física, dorme. academia, se você puder fazer durante o dia, vai ser muito mais fácil para sua noite de sono. Tem pessoas que falam assim: ah, eu durmo melhor depois que eu malho. Mas o nível de adrenalina, o nível de dopamina que você libera ali atrapalha a produção de cortisol, porque o nosso corpo já, a partir do momento que escurece, já começa a produzir o cortisol. Então aí atrapalha, aí vai invertendo. A longo prazo, isso pode trazer consequências. Então, Uau! concentre nas primeiras horas, concentre de madrugada. Você pode ver os nossos avós, eles dormiam quando eu sempre falava assim, né? Meu avô dorme com as galinhas, né? Começa a escurecer, as galinhas já vão, né? Já começam a se organizar para dormir. Os antigos dormiam ali quando escurecia e acordava de madrugada. Porque já passou o ciclo circadiano, né? Já fez todo o processo que o organismo precisa. Então, você já teve uma boa noite de sono, você fica muito mais produtivo. É claro que tem cada organismo que se adapta melhor em cada período, mas concentra as atividades mais difíceis, as coisas mais complicadas na parte da manhã. E aí evita também de você ter um dia cheio e não conseguir cumprir com aquilo que você fez. Então você já eliminou um monte de coisa ali. Faz sentido, hein? Tem mais? Perguntas? Dúvidas?
Pode falar. Eu quero perguntar sobre se existe alguns alimentos assim que eu possa comer para me dar um soninho a mais. Esse maracujá não funciona, não, tá? Melatonina. Essa melatonina também não funcionou, Não não. Nem funcionou? duas pastilhas, não deu ruim isso aí, viu? Eu acho que é por causa que o que o Nil acabou de falar, eu até Você malha à fiquei noite? curioso, porque os treinamentos que eu tenho é pela noite e Ah, acaba 11. Talvez isso está me atrapalhando um pouquinho também de eu dar aquela relaxada. Tem dia que, quando é um físico mais pesado, ok. Mas quando é algo mais, tipo, como se fosse algo que ativa um pouquinho mais, mas não chega a me dar aquela fadiga para poder chegar a algo exaustivo, entendeu? Para poder dar aquela, cheguei com preguiça e vou dormir. Existem alimentos também que eu possa estar tomando. Esse aí não funcionou, a não ser que tenha uma melatonina mais forte. pesquisar. Posso, E o posso Douglas, falar algo do lá Douglas? Claro. Douglas, Aí ler a Bíblia também não deu certo, não, viu, Nil? Que você falou que ler a Bíblia lá dava sono, não deu, não. Foi instigar mais também. Douglas, Douglas, o que eu identifiquei aqui, nada diagnóstico, tá? Porém, você tem um nível de TDAH. E se fizer sentido para você, é igual ela falou. Existe a técnica provada cientificamente da respiração para mandar gatilho de desarmamento de estresse. A respiração é contar números, usar a palavra tipo gato, pegar essa palavra, isso antes de você dormir, para desembaralhar esse nível de TDAH, que é por hiperatividade ativa. E tá Esther, tudo bem, porque Esther, esse nível. a gente tem que tomar cuidado só com esses diagnósticos geral, porque nem Não é vai por diagnóstico. essa aura, para essa área, entendeu? Hoje a gente está muito sendo aliciado pela indústria farmacêutica de levar sempre para o lado do TDAH, do hiperativo, na verdade é perfil. Estou falando porque eu conheço o Douglas não vejo, não é por causa dessas coisas que ele fala, é pelo dia que ele tem e pelo perfil dele também. Mas a dica é legal, da técnica de respiração, até alguém falou aqui sobre a questão da meditação, né? O Douglas vai entender agora. Chegar, por exemplo, antes de dormir, canalizar a energia, né? Lembra? Canalizar a energia também ajuda a diminuir aí a Quando pressão, tem essa canalização, dá bom, dá certinho. Se entendeu? fazer Aí você vai sentido também, encontrando os gatilhos. Muay Thai. É. É o quê? Muay Thai? Muay Thai. Muay Thai é arte marcial? É. Não, não, Ó, a questão dos Muay exercícios que Thai, ele faz, Esther, porque ele meditação, joga futebol, leitura. ele É treina. ter um saco de. Não, ele treina, ele chega depois do treino, que daí geralmente já é tarde, e aí é isso que ele fala, demora para dormir, mas é justamente por causa do que a gente falou ali. E aí você tem Ó, que a minha relaxar, conexão, entendeu? lembra que eu tinha falado sobre a questão, eu falo muito sobre a questão de criar sistema, né? E o sistema que eu criei é justo esse aqui, esse sofá que estão aqui agora, para eu poder ligar algo com o meu sono. Aí tanto é que tem dias que eu realmente não consigo dormir com a Elizabeth nem com a Nicole, né? Que a gente dorme lá junto lá. E aí eu venho pro meu sofá aqui, aí é onde consigo conectar o meu sistema aqui para poder ter sono. Mas eu vou ali, eu leio, eu já deixei de ler porque eu falei, caraca, ali é o meu sistema de trabalho. Então eu tive que sair daquela zona e criar um sistema aqui para poder ligar. Mas mesmo assim tem dia que não dá certo, mas eu acredito que é como o Nil tinha comentado aí, que vai muito do dia também, de você ter feito o treinamento, algo assim do tipo. Mas já tentei de tudo também, contar até carneirinho, eu já contei carneirinho e não deu muito bom, Não, mas não. a Mas técnica a de questão da respiração geralmente canalização deu resolve. muito bom, viu? Ah, Depois posso? da aula da sexualidade lá da canalização, deu muito bom, tá dando muito certo. Obrigado, viu, Aline? Você quer dar uma dica aí? Posso falar? Pode. Algo que me ajudou bastante, até mesmo pelo ciclo circadiano, é tomar banho no escuro.
Por exemplo, você chega de alguma atividade que seja bem, né, igual você pratica esportes à noite e tal, entra no banheiro, um banho bem quentinho, gostoso, com a luz apagada e fazendo as técnicas de respiração e coloque um som também bem gostosinho, assim, bem relaxante, porque isso daí já vai ativar o hormônio do sono, entendeu? Porque você já vai estar ali no escuro e com uma técnica relaxante da respiração, do banho quentinho, gostoso. Então você já vai estar se Canalização. preparando para relaxar. Você já vai estar se preparando para dormir. Funciona para mim também. Olha aí, ó, viu? Alguém Meu tem mais? apoio de canalização dorme às 8 e eu chego às 11h30. Vai das 8 até as 2 da manhã, já dormiu o ciclo inteiro já. Já dá para acordar já para. O Nil, foi igual semana passada. Eu dormi 8h30. Semana passada não, terça-feira. E tinha mentoria, aí eu falei pra ele, como eu sabia que ele ia estar acordado, eu falei, amor, eu vou dormir 3 horinhas, quando for meia-noite você me acorda pra mim pra ouvir a mentoria. E eu consegui, cara. Olha aí. Gente, mais perguntas aí? Peraí, mandaram no chat aqui o Carlos. Ele tem compromisso. Tranquilo. Algo mais? Vamos, gente. Opa, eu queria saber da Paty, que ela falou que tem produto, né, Paty? Além de Ah, produtos, tem produto natural, chás, alguma indicação também? sim. Aveia, psyllium. Eu faço um combo de aveia, psyllium, chia, granola. E eu, de manhã cedo, ovos, né? E ovos no café da manhã. Uau! Espera só um pouquinho. Aqui. Ovos no café da manhã. Aí, no meio da manhã, 10 horas, aveia, psyllium, granola, tapioca. Faço Uau! uma, uma panquequinha de tapioca. E à tarde também, mas daí é com fruta. Aí, sem a tapioca, é com fruta. Aveia, psyllium, granola e... Ai, aquela que é bem durinha, que é uma sementinha bem durinha que a gente coloca na água, ela incha. Esqueci. Chia. Dia. Chia, isso. Chia. Aí eu faço com iogurte daí à tarde. Uau! É isso que está me ajudando a iogurte natural daí, tá? Eu faço iogurte em casa daí. Aquele que você compra um potinho e você coloca no leite quente e deixa ele coalhar. E aí faz 1 litro, passa a semana e daí tira uma medida dele e faz da próxima semana. Uau! Esse é muito bom. Daí você faz fruta ou ele com as sementes só. Não uso açúcar, uso uva passas e a tâmara. Faz 6 anos que não tomo mais refrigerante. Tirei o refrigerante. Bom Obrigada. demais, Patrícia. Oi? Já tô desde novembro sem tomar café com açúcar, graças ao Nil, tá vendo, né, Nil? Olha que beleza, hein? Parabéns. Vamos celebrar aí. E eu tirei a Parabéns. Coca-Cola, gente. Isso aqui é Ah, uma vitória. que bom. A Coca-Cola eu levo, acho que um mês, né, amor? Os primeiros dias, igual você está falando da alimentação, os primeiros dias veio visita aqui em casa e trouxe a Coca-Cola. E que Betinha, que eu trouxe pra você? E eu, não tô tomando Coca-Cola, gente. Como que não? Eu não tô. Eles, todo mundo tomaram e eu não. E depois o Douglas, depois de 3, 4 dias, o Douglas foi lá e comprou também a Coca-Cola. E eu falei, não, amor, não vou beber. Ele jogou a Coca-Cola fora, mas me deu uma dor no coração. É. Mas eu tô firme e forte. Opa, que Aí bom. vocês vão falar assim pra mim, ah, é por conta da saúde? Não, por quê? Vou falar pra vocês. Eu tenho minha filha, né? Aham. 6 anos.
não toma nenhum tipo de refrigerante. Porque eu Olha, escolhi nunca dar pra ela. Porque eu falei assim, se é ruim pra nós, imagina pra ela. é. Nunca dei. E aí ela agora tá entendendo e começou a falar assim, falou um dia pra mim assim, mamãe, mas por que que você pode e eu não? Falou assim pra mim. Aí eu falei, ah, amor, peraí. Se você também não pode, a mamãe também mais não. Tem que dar o exemplo. Mas foi difícil, mas agora eu já tô super, super bem. Hoje eu dei vontade de tomar um suco. Fui lá, comprei a polpa do maracujá, fiz o suco. Mas no começo era bem difícil, agora eu já tô super adaptada. Nossa, nem faz falta mais. É É, incrível. isso que eu ia dizer. Chega uma hora que não faz mais falta, você nem. E quanto ao corpo, para as mulheres aí, um óleo de amêndoa, tá? Cotovelo, joelho, amacia, um creme esfoliante, aquele momento da mulher gostoso. E se cuidar, gente. Se cuidar e celebrar a vida e agradecer, sempre. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Paty, Oi. eu estacionei no emagrecimento. Aí, essa semana passada, eu fiquei bem frustrada, assim, porque eu me pesei, eu não fiz as medições nos braços nem nas pernas, abdômen, né? Porque eu machuquei o joelho e acabei não indo todo dia aos treinos, porque o treino de perna mesmo não vou, o treino de cardio lá também não estava indo. E aí estacionei, sabe? E ontem eu me pesei na massagista e eu não engordei, mas também não diminuiu mais nada. Uhum. Mas volte devagarzinho. É que é joelho, né? Uhum. É, joelho é complicado. Tem que ser alguma coisa sem impacto. Na verdade, alguma coisa na água pode te ajudar, né? Na É. verdade, precisa passar pelo médico primeiro, mas E o Eu Pilates? pensei, eu Pilates coloquei, também ajuda. coloquei para me esperar, dia 16 na quarta-feira, eu tenho um médico. Aí eu falei assim, eu vou dar um tempo na academia para mim não sofrer outro impacto, outra torção, alguma coisa assim, e esperar passar pelo médico na quarta e aí ver o que que ele vai falar para mim poder. Eu quero pegar pesado de novo, sabe? Eu não quero ficar, não quero estacionar, que nem eu tô estacionada. Eu tô com os 93 quilos e 500 gramas, não, 150 gramas. Para mim foi frustrante ver a balança desse jeito, foi muito frustrante. Eu fiquei assim muito chateada quando eu subi na balança. É. Mas também não precisa se cobrar tanto, né? Vai devagar, vai com calma. entender que é uma coisa que limitou, não tem o que fazer, É. né? Talvez não se cuidou tanto, por isso que o joelho não aguentou, né? Ou talvez já era alguma coisa antiga, e agora tem que ser um momento de recuperação. Aí, como que você pode fazer? É controlando a questão da alimentação. É ver o que que você precisa consumir durante o dia e o que que você está gastando durante o dia. Tô É. controlando, Nil, tô controlando. É, E Você tem a só questão hormonal também que tem que ver. tem questão hormonal. Tem questão hormonal. é uma colherzinha de café, de doce de leite, porque ainda eu sinto assim vontade de comer doce, sabe? E mas eu como esse doce de leite é só também. Não tem assim todo dia alguma coisa, não tem. Uhum. Mas são coisas que a gente vai aprendendo, né? É. Se adaptar também. Querem perguntar mais para a Paty, hein? Ô, Paty, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz. É, aonde que você viu o seu início de partida nessa decisão aí? Que te motivou mais? Ah, ai, 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 hein? Essa pergunta. Então, 20 anos de casamento, um divórcio, uma pandemia, foi aonde deu o start.
Achei que estava bem. Funcionária pública, tranquila. De repente, veio uma dor assim que eu não sabia nem onde eu estava, nem como resolver as coisas. Mas voltei para Jesus, comecei devagarzinho e eu sempre fui da igreja, assim, desde os meus 16 anos, na igreja, dançando. Era líder de coreografia, depois que eu casei, líder de mulheres. E de repente me aconteceu isso.